Olha, eu tenho certeza que em algum momento você já pensou que você ainda não teve resultado lá com o TikTok por causa daquele pensamento batido de que lá só tem adolescente, dancinha, bobeira e que é só esse tipo de coisa que engaja por lá. Talvez você só não esteja olhando para lá com aquele tipo de estratégia que você provavelmente já aplica no Instagram, que é olhando para os dados. A gente já explicou aqui como analisar os dados do Instagram e do YouTube, mas o TikTok também tem várias ferramentas de análise. Então fica por aí que hoje eu vou abrir um TikTok real e vou mostrar como ler cada dado disponível. Eu sou Rodolfo Domingos, trabalho com estratégia de marcas aqui na Bloom, uma agência de marketing digital que está aí há 12 anos, ajudando marcas a fazer conteúdos que faz sentido para crescer. E ainda em 2025 a gente tem que fazer esse esforço para explicar para os clientes o porquê de fazer TikTok, como se fosse uma grande novidade, claramente não é. Até porque o TikTok tem até uma divisão de comunicação voltado para marcas que investem lá dentro e a gente está falando de marcas gigantes Brasil e mundo afora. E o que eu vou te explicar aqui hoje serve tanto para você que já está no TikTok, quanto para você que quer começar. Então agora a gente vai para o tutorial. Atualmente, a gente tem duas opções de aplicativo para ver os dados do TikTok. Você pode ver todos os seus dados dentro do aplicativo que você já usa para assistir vídeos, mas você também pode utilizar o aplicativo TikTok Studio, parecido com o que eu expliquei no vídeo do YouTube. Esse é o que eu vou utilizar aqui justamente porque ele é mais leve de utilizar no celular. Então, para navegar pelos dados, ele vai ser um aplicativo mais fluido para a gente ver. Essa aqui é a visão inicial do aplicativo. Ele começa te mostrando as principais tendências do momento em termos de pesquisa e também o que as pessoas estão fazendo de popular ali na plataforma. Ali em cima, se você clicar em semelhante, você vai descobrir conteúdos de criadores que o TikTok entende que são parecidos com o seu nicho de atuação. Nem sempre isso bate com a realidade, mas eu diria que é algo mais aproximado. Vai ali na outra aba também que dá para você descobrir o que os seus seguidores estão assistindo além dos seus vídeos. Mas o que mais interessa pra gente nesse momento, pra gente começar a análise, está justamente ali embaixo no botão Análises. E você pode fazer alguns filtros por data. Você pode, por exemplo, escolher 7 dias, 28 dias, 60 dias, 365 dias ou fazer dentro de até um ano, uma data aproximada. E que informações a gente vai ver ali independente do filtro? A gente vai ver as métricas principais, que são visualizações de publicação, o tanto de volume que as suas publicações deram, as visualizações de perfil, ou seja, as pessoas que a partir do seu conteúdo entraram no seu perfil, o número total de curtidas que os seus posts tiveram, o número total de comentários que você teve nesse período, o número de compartilhamentos e o número de recompensas estimadas. Ali em recompensas estimadas, ele está em 0, porque como eu estou mostrando aqui uma conta business, ele não está habilitado para qualquer tipo de monetização. Ali mais para baixo, a gente tem um gráfico que mostra os seus picos de visualização por data. Então você vai arrastando o dedo ali, ó, e você descobre exatamente quantas visualizações você teve em cada dia dentro desse período que você selecionou. E logo depois você vê as informações de origem do tráfego, né? O seu conteúdo pode aparecer no famoso For You, né, que é o para você, pode aparecer de pesquisas de termos, pode aparecer de perfil pessoal, de pessoas que estão te seguindo ou até mesmo de sons que você usa no seu vídeo, se for um som nativo ali que está dentro da plataforma do TikTok. Lembrando que contas business não podem usar todo tipo de música ali. Aquelas músicas mais famosas só estão liberadas para pessoas que têm suas contas pessoais. Agora, a gente vai navegar por aquele menu ali de cima e a gente vai clicar em conteúdo. Ele mantém ali o período que você escolheu e ele começa a te mostrar quais foram as 10 principais publicações, aquelas que mais engajaram nesse período que você selecionou. E você pode tanto filtrar por vídeos que tiveram a maioria das visualizações ou por vídeos que tiveram a maioria dos novos espectadores. E nessa parte de conteúdo, é só isso que tem aqui. E falando em engajamento, né, o que eu vou pedir agora? Obviamente, o like aqui nesse vídeo, que ajuda muito a gente a continuar entregando mais conteúdos desse tipo para você e para muita gente que está interessada em crescer no marketing digital. É rápido, você pode fazer do seu celular, da sua televisão, do seu tablet, de onde você estiver, é muito rápido e muito simples dar um like. Ali na parte de espectadores, ainda naquele menu ali de cima, a gente vai ver vários gráficos. Começando ali por total de espectadores e total de novos espectadores. Então, se você botar ali e fizer aquela mesma coisa de arrastar o dedo, você vê o total de espectadores dentro dos dias, ó. Aqui de novos espectadores, ó, e de total de espectadores. E é legal ó, que ali, ó, quando você bota em novos espectadores, você vai passando o dedo ali na barrinha, você consegue comparar quais são os, quanto de novos espectadores e quanto de espectadores já recorrentes. Mais abaixo, você consegue começar a traçar uma persona de quem
quem é o seu espectador. Então você tem dados ali, por exemplo, de gênero, de idade e de localizações. Como a gente está falando principalmente com pessoas que falam a língua portuguesa, dificilmente vai ser um dado muito diferente de você falar a maioria com o público brasileiro, né? Ou com países que falam a língua portuguesa, por exemplo, Portugal, Angola, Moçambique, por aí vai. Para quem fica curioso, qual que é o melhor horário para postar, né? Ali abaixo a gente tem os horários e os dias mais ativos, ó. Você consegue saber que horário tem mais volume de gente e que você pode definir ali se esse é um horário bom para você postar o seu conteúdo, que é um horário que ele mais vai entregar para as pessoas. E finalizando ali, a gente tem outros conteúdos de espectadores que o seu público também assiste. Talvez você vai olhar para isso e vai achar, não tem nada a ver comigo e tal. Mas às vezes também, se você tiver sem ideia, é um bom lugar para você explorar novos formatos, alguma forma nova de atrair o seu público quando o seu conteúdo estiver ali um pouco embaixo. De repente você pode descobrir uma coisa que vai super funcionar e que você ainda não tentou. E para finalizar aquele menu ali de cima, a gente tem a aba de seguidores, que é onde você vê ali dentro do período selecionado tanto o seu total de seguidores atuais como os seus seguidores líquidos do período, né? Lembrando que seguidor líquido é aquele número que fica entre o que você ganhou e entre o que você perdeu. Então, por exemplo, se você num período ganhou 1000 seguidores, mas você perdeu, sei lá, 50 seguidores, o seu número líquido vai ser 950. A gente também tem ali um gráfico de picos, né? Que você vê o total de seguidores que você foi ganhando por dia. Tem ali mais dados demográficos e mais gráficos, que na verdade é o mesmo que a gente já tinha visto anteriormente. Ali você tem um gráfico muito parecido com o gráfico anterior também, que são os gráficos demográficos, né, de gênero, idade e localização. Nesse caso aqui não estamos falando simplesmente do seu público, a gente está falando das pessoas que especificamente te seguem, e tem também os dias e horários mais ativos especificamente dos seus seguidores. Deixa eu até voltar lá no gráfico de espectadores para vocês perceberem, por exemplo, uma diferença. Se eu for ali, por exemplo, na faixa etária, essa página aqui, entre os espectadores, a gente tem 53% de pessoas entre 18 e 24 anos e 34% de pessoas entre 25 e 34. Mas olha só como é que esse número muda lá nos seguidores. Ó, nos seguidores, quando a gente tem idade, a gente tem uma diferença muito menor entre eles. Tem mais pessoas a gente vê que tem mais pessoas que começam a seguir na faixa de 25 a 34 e menos pessoas que começam a seguir entre 18 e 24. Isso muito provavelmente está indicando que o público dessa página aqui está conseguindo engajar mais gente para se tornar seguidor entre o público um pouco mais velho do que entre o público que é muito mais novo, que provavelmente está só passando pelo conteúdo e não está se importando tanto em se tornar um seguidor daquela pessoa. A gente vê claramente aqui uma amostra de como que nem todo conteúdo de topo de funil está representando o seu conteúdo de maior retorno. Por isso que é tão importante saber o propósito de cada conteúdo dentro da sua estratégia de funil. Tem horas que você precisa atrair muita gente, mas tem horas que você simplesmente precisa reter quem já veio. Uma outra coisa muito legal que tem nesse aplicativo aqui é que quando você vai ali no sininho, você tem um assistente de inteligência artificial em que você pode conversar mais ou menos com ele a respeito de insights sobre o seu conteúdo. Cada dia ele vai te mostrar uma coisa diferente. Vamos ver o que ele tem ali pra gente, ó. Por exemplo, desempenho da sua conta essa semana. Vamos lá. Ó, ele abre uma conversa ali, não é exatamente tão inteligente assim, não é uma coisa que você vai conseguir fazer perguntas tão personalizadas, mas é um jeito de ver as coisas, né? Então, por exemplo, ele vai te falar ali várias coisas que você fez, se você tá indo bem, ele já te sugere algumas perguntas, né? Por exemplo, vou perguntar aqui, ó. Quais ferramentas ou métricas devo usar para monitorar o desempenho da minha conta? Vamos ver que ele me responde aqui, ó. Ele me dá várias coisas ali, ele fala só análise de pesquisa, informações de live stream, análise de vídeo, etc. Então, assim, você tem que ir afunilando o que você e ver o que você tira de mais interessante ali que de fato faz sentido para você. Bom, o que você tá achando até aqui? Se você tá com alguma dúvida, vai deixando aqui nos comentários que a gente vai responder. Bom, até aqui a gente falou de dados gerais. Agora a gente vai para a segunda parte do vídeo em que eu vou falar de dados vídeo a vídeo. Para ver dados dos seus conteúdos mais recentes, você vai ali no menu de baixo e vai em gerenciar. E a lista aqui que vai aparecer é dos seus vídeos mais recentes. Toma cuidado aqui, porque se você clicar na capinha do vídeo, eu não vou clicar aqui para não abrir, ele vai abrir um vídeo lá no outro aplicativo. Mas se você clicar no título do vídeo, aí sim ele abre os dados. Então, ó,
Por exemplo, a análise desse vídeo aqui, ó. Ali também, ó, já entra uma mensagem do assistente de criação te mostrando, né, como é que esse vídeo foi, se ele foi bem, quais são a média dele, a média para mais ou para cima, né? A gente tem ali métricas principais de visualização, né, de tempo total de reprodução, que é somando todo mundo que já viu, o tempo médio de visualização, que é o tempo médio que as pessoas ficam no vídeo, a porcentagem de pessoas que foram até o final do vídeo, aquelas que assistiram o vídeo completo, e o total de novos seguidores que ele trouxe, que esse vídeo já trouxe. A gente tem também ali embaixo, ó, a taxa de retenção. Essa taxa de retenção, se você passar o dedo ali, você vai entendendo em que momento do vídeo as pessoas começam a deixar. É normal, né, ter essa curva logo no começo, porque muitas pessoas, acho que a maioria das pessoas, pula o vídeo nos primeiros segundos, então ele tem essa curva muito longa, mas ele vai estabilizando a curva até o final. É legal para você saber, por exemplo, se você precisa, se você tem um modelo de vídeo, né, como é um caso dessa página que faz vídeos muito parecidos, se você precisa estar acertando no timing de colocar um call to action, de o que você mostra, quando que você mostra, então você vai aprendendo a fazer uma edição dos seus vídeos a partir também do momento em que as pessoas começam a deixar. Se você vê que a curva continua acentuando assim e quase ninguém chega até o final, isso é um ponto preocupante, por exemplo. E você vê ali também outros dados da fonte de tráfego, né, se vendo para você, se vendo seguindo do perfil pessoal ou outro, né, que às vezes a pessoa recebe o link de outro lugar. E aqui também, olha só, por que o SEO é tão importante? Porque a gente tem a parte de termos pesquisados, né? Você vê os principais termos que estão levando tráfego para o seu vídeo. Por isso que às vezes é importante colocar legenda, é importante ter palavras-chave dentro do vídeo, para que as pessoas certas encontrem o seu vídeo no TikTok, né? Dentro ali da análise de vídeo ainda, né, a gente tem a parte de espectadores, que você vê o total de espectadores únicos do seu vídeo, você vê o tipo de espectador, se são espectadores que estão retornando ou se são novos, a porcentagem, a proporção, né, de não seguidores e de seguidores. Aí tem também dados demográficos, a idade, o gênero, a localização, ó, vários países ali de língua portuguesa, por exemplo. Você pode ver também o engajamento, né, as principais palavras utilizadas no comentário, né. É sempre bom também a gente fazer essa análise não só de números, mas também de qualitativo, né, do que as pessoas estão comentando, como que elas estão reagindo, né, em que momento elas deixam as curtidas, né. Muita gente geralmente deixa ou muito no começo ou muito no fim, porque no meio disso elas estão assistindo, né? Ou porque elas já estão com aquele dedo viciado ali de curtir. E assim, ali em cima sempre fica aquelas métricas gerais, né, do vídeo. O total de assistidos, o total de curtidas, o total de comentários, o total de compartilhamentos e o total de salvos. E para finalizar, se você aí está curioso ou curiosa sobre a parte de monetizar, ali também tem a aba de monetização, né? Como eu expliquei, nem toda a monetização está disponível para todas as páginas, né? Essa página, por exemplo, como ela é uma conta business, ela não está habilitada em tudo, né? O que ela está habilitado aqui, essa é uma página que ainda não fez, que é basicamente recompensa de live, mas se você é um criador e está interessado, você pode começar a criar também com foco em monetização, tá? Mas isso é um trabalho, né, que leva um tempo e tal. Não começa criando, pensando só na monetização, começa pensando em criar uma comunidade. Finalizamos aqui, zeramos esse aplicativo do TikTok Studio. Claro que ele tem muito mais para ver, tudo aqui é muito clicável. Você vai entrando, é um túnel sem fim, assim. Você pode ficar horas vendo seus dados aqui. Principalmente quanto mais vídeos você tem, né? Quanto mais dados você tem para analisar. O resto você aprende criando, você aprende testando coisas e aprende olhando, né, os dados que fazem mais sentido para você e para sua criação. Eu tô falando aqui hoje de TikTok, mas aqui no nosso canal a gente fala de várias outras coisas, porque a produção de conteúdo no marketing digital, ela pode ir muito além de uma plataforma, né? Sempre tem que ficar de olho nas novidades e tal. A nossa equipe aqui na Bloom, eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Nós somos uma agência especializada no nicho da área da saúde, então nós atendemos, por exemplo, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, vários outros. E é só você entrar aqui num dos nossos links para você conhecer a nossa agência, tem nosso site, nossas redes sociais. Eu espero você no próximo vídeo.